Olá, mamães! Para quem não me conhece ainda, eu sou a Luísa, sou mãe de um bebê chamado Rafael, de 2 anos e 4 meses. Hoje eu vou contar a minha história, vou dizer para vocês como que eu desconfiei do autismo no Rafael, de como foi o processo todo até o diagnóstico dele. Eu acho que esse vídeo vai ficar bem longo, então eu vou dividir ele em 2 partes para não ficar tão cansativo para vocês. Quando o Rafael ele tinha meses, ele não olhava para mim tanto como esperado na amamentação. Na verdade, ele praticamente não olhou. Eu lembro que ele amamentou pouco, ele amamentou até os 4 meses só no peito, depois eu passei para a fórmula, mas ele não fazia questão de mamar. Depois dos 4 meses eu vi ali que para ele preferia 1000 vezes a mamadeira, o que já começou a me doer. Eu sabia que tinha alguma coisa de errado naquilo, porque eu sempre soube pesquisando que os bebês amam mamar, eles amam essa fase ali com a mamãe, e ele não me olhava. Eu lembro que para fazer uma foto assim de mãe e filho, que até eu fazia um Instagram, se me sigam lá no Instagram, é Tons de Azul agora, e que eu tinha perdido um bebê também, eu fiz todo um Instagram voltado para mães de anjo, e eu dizia ali, bah, que estranho, sabe, meu filho não olha nos olhos. E eu, para fazer essa foto tão bonita ali de mãe e filho, eu tive que fazer muito esforço para ter essa foto. Então, até posso colocar a foto aqui para vocês verem como é que é. Então, me acendeu essa primeira sugestão do que poderia ser. Eu lembro que eu fiquei tão inculcada com isso que eu acho que lá pelos 6 meses eu comecei a ver o que era esperado para a idade dele. Então acendeu assim uma faísca ali em mim para descobrir o porquê que ele não me olhava nos olhos. É claro, né, gente, que eu não fazia também, não ficava toda hora só pensando sobre isso e tudo. Eu tinha toda uma vida ali com ele, então eu pensava que estava tudo bem, mas eu estranhei isso, com certeza. Eu fui para a internet quando ele tinha 6 meses para saber como fazer ele sentar assim, sem apoio, né? Porque eu achava que com 6 meses em ponto, assim, a criança já tinha que fazer isso, e é o esperado. Então, assim, uma questão de uma semana, depois dos 6 meses, ele já fazia, já sentava tudo. Então, ele estava sempre dentro dos marcos de desenvolvimento, mas sempre no final do marco. Né? Então, para caminhar, ele caminhou com 1 ano e 1 mês, ele engatinhou, eu acho que era esperado com 8 meses, ele engatinhou com 8 meses e pouco. Então, ele sempre estava ali no desenvolvimento típico normal. Quando a gente ia no pediatra era tudo normal, mas porque ele tinha esses mini atrasos, que não era considerado atraso ali para medicina, mas sim para uma mãe ali cheia de aflição e comparação com outras crianças, né? Não que eu comparasse sempre, mas eu sempre perguntava, engatinhou com quanto? Para minha irmã, né? Sempre fazia um pouco essa comparação e ele estaria sempre perdendo, né? Perdendo nesse sentido. E aí me alertava por causa disso. Eu sempre ia para a internet, eu ficava pesquisando e começava assim a fazer ele caminhar. Eu me lembro que eu ia aqui embaixo no condomínio e fui e fiz ele andar até ele conseguir andar, sabe? Eu não descansei enquanto eu não fiz ele engatinhar, andar. Tudo que eu pude fazer para o desenvolvimento dele, eu fiz. Eu lembro que quando eu ia nas consultas, que meu marido não ia em todas comigo no pediatra, eu sempre perguntava para ela, tu acha que no filho ele é típico, ele é normal? Eu usava essa palavra normal. E ela dizia, com certeza, ele olha para tudo. Por que tu tem essa preocupação, né? Ela sempre perguntava isso e eu não sabia responder o porquê que eu tinha essa preocupação. Mas eu acho que dentro de mim eu já sabia que tinha alguma coisa de errado, mesmo ele sendo um bebê totalmente típico. No final do vídeo eu vou colocar alguns videozinhos dele curto para vocês verem que ele estava com certeza dentro da curva e ele era totalmente assim até 1 aninho normal, né? O que me despertou ali depois foi com 1 ano e 1 mês ele começou a caminhar, e aí depois quando ele começou a caminhar na ponta dos pés já não dava mais para eu dizer que estava tudo bem, né? Mesmo que ele andasse ali 10 segundos durante o dia, poucos segundos durante o dia, eu já pensava, eu nunca vi uma criança andar na ponta dos pés, né?
E com 1 aninho em ponto, ele também não falava nada, 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 nada. Ele balbuciou durante muito tempo, até 1 aninho. Quando deu 1 aninho, ele começava a balbuciar muito menos. Então já eram 2 sintomas. Ele não falava, ele não falou papai, não falou mamãe, não falou nada, 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 nem água, nem dá, nada. E depois disso ele começou ainda a caminhar na ponta dos pés, raramente, mas caminhava. Então é óbvio, né, gente? Eu coloquei ali na internet, meu filho não fala com 1 ano, apareceu o quê? Adivinhe? Autismo, né? Tá, eu olhei aquilo ali e pensei, não pode ser. Mas estava escrito o quê? Andar na ponta dos pés, também era um sintoma. Aí eu me desesperei, né? Pensei, meu Deus, meu filho não fala com 1 ano. Eu já marquei pediatra no mesmo dia, já fui lá, já perguntei, ela falou, não, calma, calma, mamãe, não é nada disso, é normal a criança andar na ponta dos pés, ela tá se testando, né? E eu pensei, tá, né, vou aceitar, assim, isso aí. E sobre o falar, qual é o problema? Não, mas imagina, com 1 ano, ali eu acho que eu fui 1 ano e 3 meses, e 2 meses, mais ou menos, é normal, tem muito chão ainda pela frente, é óbvio que ele vai falar, é normal, né? Sempre falando que ele era típico, normal, né? E eu cada vez mais com aquela pontinha atrás da orelha, assim, não, espera aí. Eu vi, né? Eu li que era autismo. Então, assim, com 1 ano e 4 meses eu não comecei mais a ir na pediatra, eu amo ela de paixão, não é o problema com ela, mas é que eu sabia que no meu instinto dizia que tinha alguma coisa a mais. Então, com 1 ano e 4 meses eu fui no médico bem renomado aqui na minha cidade, que só faz, praticamente é isso que ele faz, que é sintomas de autismo, ele é neuropediatra nessa área de autismo, né? Então eu fui perguntar para um especialista, demorou para chegar lá, demorei para ir até ele, porque é demorada a agenda dele. Quando eu cheguei lá, ele falou, Luísa, ele não tem autismo, né? Eu perguntei minha primeira pergunta lá, eu comecei a chorar, eu até festejei, sabe? Eu pensei, ai, graças a Deus ele não tem. Eu contei pro meu marido que ele não tinha autismo e que tava tudo bem, sabe? Aí ele me pediu para colocar na creche, eu coloquei ele na creche para ele se desenvolver, ele achou que era algum atraso de desenvolvimento normal, né? Ele foi pra creche e não melhorou, né, gente? Na verdade, ele não melhorou porque, assim, ó, ele não piorou, né? Mas, assim, ele não falava ainda, andava de vez em quando, menos na ponta dos pés, mas andava, todos os dias ele andava um pouco, né? Aí aquilo ali sempre me gerando muita estranheza. Ele fazia o flapping com as mãos também. Eu não lembro exatamente quando que ele começou com os flappings, mas eu lembro que quando ele via a Peppa, que ele ama esse desenho até hoje, ele fazia o flapping assim. Hoje ele passou assim, às vezes ele também faz assim, já faz assim, também assim, ó, né, com os dedos, quando ele tá muito excitado. Mas nessa época também, então já eram 3 sintomas, né, depois de 1 aninho ali que estava bem na minha cara, mas que os médicos continuavam dizendo para mim não me preocupar e que não era autismo. Então eu vinha para casa, comemorava, pensava, ah, agora vai, ele vai falar, ele vai ser uma criança normal, né? Porque dói muito na gente ter um filho com deficiência, porque a gente não sabe do futuro deles. Mas gente, na verdade é muito difícil para mim falar da minha vida, do meu filho, do que eu penso. Tanto que eu comecei o canal aqui para falar sobre as terapias, sobre outras coisas, e eu não até hoje não tinha conseguido falar sobre esse tema, né? Então seriam já 3 sintomas de autismo ali na minha cara, né? E os médicos continuando dizendo que não era nada, e eu deixando, acreditando algumas vezes, mas sempre indo, vendo vídeos, sintomas de autismo, eu comecei a ficar viciada em vídeos de sintoma de autismo. Todos os vídeos de autismo do YouTube eu vi, todos mesmo, eu passava praticamente assim, sem brincadeira nenhuma, o tempo inteiro, 20 horas do meu dia, se eu estava acordado, eu estava com um fone, ouvindo os sintomas e pensando, será que é, será que não é, será que é, será que não é. Raramente eu vi um sintoma que era, eu só tinha mesmo esses 3 sintomas. Eu fui atrás de uma psicóloga infantil e de uma fono para fazer
assim, um parecer para mim, para saber o que ele tinha, se era só uma apraxia de repente de fala, um transtorno global do desenvolvimento, um atraso de linguagem, porque ele já estava com 1 ano e 6 meses ali, 1 ano e 7 meses, e não estava falando nada, nada mesmo. Quando eu falo nada, é nada. Ele balbuciava algumas coisas, mamamá e tal, bababá, mas era raro, então ele parava. Ele não tava indo para frente a coisa da fala. O flapping estava sempre ali, andar na ponta dos pés também. Eu paguei essas duas profissionais, elas me disseram que ele às vezes não atendia também tanto pelo nome, mas que ele atendia, que não era para me preocupar, mas que às vezes ele não atendia. Isso é um sintoma, né, gente? Às vezes não atende pelo nome. Não, elas já deviam ter me falado ali, né? Mas não quiseram me falar. Eu paguei para isso, mas não me falaram. Acharam que ele era normal, acharam que ele não tinha autismo. Eu tenho esse parecer. Eu fui falar com a escolinha. Eles também me deram parecer que não tinha nada, que ele socializava muito bem, que ele fazia todas as atividades propostas, que ele era um exemplo, né, na escolinha. Ai, eu ficava tão feliz quando eu recebia isso, eu comemorava, eu agradecia a Deus, sabe? Eu chorei muito. Eu realmente chorei, gente, porque eu chorei. Eu chorei dia e noite. Eu passei praticamente 1 ano chorando. Chorando a perda de um filho que eu sabia que era a perda de um filho idealizado, que eu sabia que ele tinha alguma coisa que não fechava na normalidade. Eu via as crianças, eu comparava ele com as outras crianças. Eu me lembro de um churrasco que a gente foi, eu e meu marido, e tinha uma criança da mesma idade que ele, pulava naquelas camas elásticas, e meu filho nem se interessava por aquilo, ele nem sabia pular. Ele pegou o microfone, esse menino, e começou a fingir que estava cantando, né? Ai, eu pensei assim, meu Deus do céu, não é possível, sabe? Eu fiquei muito desequilibrada mentalmente, sabe? Meu casamento ficou bem abalado nesse momento, porque como os médicos diziam que ele não tinha autismo, e eu cada vez mais procurando, cada vez mais me informando, ficava toda hora nessa tecla, sabe? Mas tu não acha isso normal, não sei o quê. Então eu fui muito criticada, assim, pela família. Todo mundo tava pensando que eu tava achando aquele pelo em ovo, né? E eu sabia lá no fundo que eu ia ter esse diagnóstico, mas eu torcia todas as vezes que eu ia para que ele não fosse autista. Eu tinha muito medo que ele fosse, né? Porque por muito preconceito meu sobre isso, mas é uma luta falar sobre isso, porque é fácil falar sobre terapia, sobre sintomas de autismo, mas falar sobre a vida da gente realmente não é fácil, né? Mas a gente vem aqui no YouTube para mostrar a cara e mostrar, né, como que foi comigo. Então, com 1 ano e 7 meses, eu já cansada disso tudo, de não conseguia dormir, de só pensar nisso, eu fui lá e perguntei para ele de novo. Bom, doutor, tu é especialista aqui, eu quero que tu me diga se ele tem autismo ou não. Ele falou, Luiz, ele não tem autismo. Eu rasgo o meu diploma se ele tiver autismo. Bom, eu saí de lá, sério, eu acho que eu fiquei uns 20 dias feliz, assim, pensando, então tá. Ele me falou, eu vou confiar, eu contei para todo mundo, porque tinha várias pessoas que já sabiam dessa minha aflição, todo mundo comemorou, todo mundo ficou feliz, todo mundo chorou, né? Chorou, pensou, meu Deus, vai dar tudo certo, ele vai falar, ele não falou até 1 ano e 7 meses, mas tinha uma amiga minha que sempre diz, né, quando der 2 aninhos, Luiz, ele vai fazer assim, ó, e ele vai falar, né? Então eu tinha esse sonho que quando ele fizesse 2 anos, ele ia falar mamãe, ia falar papai, que daria tudo certo, né? Então eu saí de lá, deixei uns 20 dias, toda essa alegria vir, a gente comemorar e tudo, mas logo em seguida eu via que as coisas não andavam. Eu fui no colégio ali do meu filho, na creche, e vi que as outras crianças já sabiam muitas coisas que ele não sabia. Então eu voltava para casa pensando, não, tem alguma coisa de errado. Como que ele não sabe aquilo que a criancinha fez, né? Eu, às vezes, é claro, me emocionava com as coisas que ele sabia fazer. Eu sempre comemorava com tudo que ele já sabia fazer, mas tinha algumas coisas que eu pensava, gente, não é normal ele não saber fazer ainda, né? Eu fui ver uma apresentação dele na escolinha e me deixaram ver o ensaio. Era todas as crianças assim de pé, né? Nessa apresentação. E ele não, ele estava num canto da sala, mexendo, querendo achar um brinquedo, assim, parecia, e eu no lado de fora. Gente,
Eu só não chorei ali na hora por pouco, porque eu pensei assim, ó, eu já tinha lido, já tinha visto que essa falta de socialização, ela faz parte do autismo. Eu vi o meu filho, todo mundo ali parado, esperando ali a coreografia, e meu filho no canto, né? Então eu chorei muito quando eu cheguei em casa. Eu sabia que tinha alguma coisa, mas eu já não sabia mais nem o que que era. Que já me diziam que não era autismo, então o que que poderia ser? Então, quando chegou nesse dia dessa apresentação, todas as crianças começaram a chorar lá na apresentação, mas o meu filho fez. Ele fez quase um flapping e todo mundo comemorou, sabe? Como se ele tivesse feito a coreografia. Mas eu também me emocionei na hora, assim. Pensei que ele tinha feito mesmo. Que ele tinha feito a coreografia. Coloquei na minha cabeça que era a coreografia, que ele não tinha nada, que ele foi o único que fez. Até vou colocar o vídeo, ver se eu posso colocar, né, o vídeo dessa parte que ele tá fazendo a coreografia. Foi um processo muito sofrido aqui em casa. Eu sofri demais, né? Eu sofro até hoje em falar sobre isso. Eu nem sabia que eu. Faz muito tempo que eu não choro, né? Porque eu engoli as lágrimas para ir à luta. Hoje eu vou à luta. Eu não me deixo mais me abater tanto depois do diagnóstico, porque até o diagnóstico foi muito triste. Depois que eu recebi o diagnóstico, pelo menos eu soube que tudo isso que eu passei teve um resultado, que é ele é autista, né? Porque o pessoal, o vídeo tá ficando muito comprido, então eu vou dividir ele em duas partes. Eu vou fazer parte 1 e parte 2.